Queridos irmãos, celebramos neste domingo a solenidade de Todos os Santos. E a liturgia da palavra se abre com a leitura do livro do Apocalipse, em que São João diz: depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Essa multidão incontável, numerosa, anônima, é a multidão de todos os santos, de todas as almas dos justos que estão na bem-aventurança, estão na Jerusalém celeste, estão nos céus, junto de Deus. Homens e mulheres como nós, que foram fiéis ao Evangelho, que por causa disso receberam, mediante o sangue de Jesus Cristo, a purificação dos seus pecados e estão eternamente diante de Deus e contemplam a felicidade da Santíssima Trindade para sempre. Ora, nós, que somos ainda a igreja militante, que estamos em combate, somos chamados a tomar parte neste grande corpo dos santos do céu. Nós somos convocados pela graça divina para nos associarmos a eles através de uma vida santa. O capítulo 5 da Constituição Lumen Gentium do Concílio Vaticano II diz que todos os batizados são chamados à santidade, à plenitude da caridade. Todos nós, sem exceção. Eu me lembro que, alguns anos atrás, as pessoas achavam um pouco estranho alguém dizer que pretendia ser santo. Parecia que isto era um sinal de arrogância. Aonde já se viu você pretender a santidade, parece um negócio muito desproporcional. Até houve um tempo em que o adjetivo santo era utilizado de maneira depreciativa. Então, por exemplo, quando uma moça era um pouco recatada e as outras consideravam isso como um exagero, elas diziam: você é uma santa, como se estivessem ofendendo-a. Porque a santidade era entendida de maneira muito restritiva, quase desumana. Então, se pensava que um santo era alguém que devia ser excepcional no corpo da igreja. Uma pessoa completamente diferente de todos os demais, estranha, hostil, até um certo ponto, talvez um pouco louca até. Quando, na verdade, tudo isso são caricaturas.
A verdadeira santidade não está em nenhuma dessas coisas, mas está na união permanente com Jesus Cristo, que passa a ser, por assim dizer, a vida da nossa vida. A nossa incorporação em Jesus Cristo, que é progressiva, que se dá ao longo da vida, é a marca da verdadeira santidade. Quem é o santo? Santo é aquele que se assemelha a Jesus Cristo. É aquele que possui na sua vida o caráter de Jesus. Ora, o Evangelho nos apresenta, por assim dizer, essa escada da santidade, que são as bem-aventuranças. E ali nós já vemos o quanto a santidade nada tem a ver com essas caricaturas que eu mencionava há pouco tempo, porque Jesus chama os santos de bem-aventurados, ou seja, felizes. A santidade é a verdadeira felicidade, é a verdadeira completude, é a verdadeira plenitude. Ou seja, alguém que não estivesse na senda da santidade estaria na contramão da sua realização. E efetivamente é assim. Por quê? Porque nós fomos feitos para o infinito. Isso está na nossa própria natureza. Vejam, Aristóteles dizia que nós, quando conhecemos uma coisa particular, a transformamos numa ideia universal. Então, por exemplo, quando a gente conhece um ornitorrinco, é um animal, de repente ele se torna um conceito universal na nossa mente. Que significa que todos os ornitorrincos que nós vermos estarão, por assim dizer, cobertos por este conceito que nós formamos com a nossa inteligência. Portanto, a nossa inteligência sempre forma ideias universais. Ideias, por assim dizer, com capacidades infinitas de realização. E à nossa inteligência se segue uma inclinação chamada vontade. E, portanto, a nossa vontade foi feita para um bem infinito, para buscarmos algo que supera as individualidades das coisas que nós podemos ter. Ora, portanto, nós só temos duas direções. Ou nós nos colocamos na direção do bem infinito, que é Deus, e nos unimos a Ele através de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus encarnado, ou então nós nos voltamos para as criaturas e ficamos como que aprisionados em uma coisa ou outra. Quanto mais nós nos apegamos às coisas, mais nós somos incompletos. Você pode ser rico, você sempre se sentirá pobre, sempre terá que ter mais. Você pode ter todos os prazeres, você sempre pensará que haverá um prazer mais excelente depois daquele que você teve. Você pode ter todas as vaidades no mundo. Elas lhe parecerão poucas, porque sempre faltará algo que deixará, por assim dizer, um déficit na sua alma. Porque nós não fomos feitos para nada disso. Nós fomos feitos para o infinito. E só Deus pode preencher o anseio de felicidade que há em nosso coração. Só Deus pode efetivamente corresponder a esse bem que a nossa alma tanto anseia. Portanto, se nós não estivermos no caminho da santidade, se nós não quisermos a união com Deus acima de todas as coisas, se nós não nos concentrarmos sobre Ele através de uma vida de oração, através da vida sacramental, nós seremos
perpétuos frustrados. Não conseguiremos jamais conseguir realização alguma. Até porque a nossa vida acaba. E lá do outro lado, o único bem que nós quereremos é Deus. Do outro lado não existem carros, prédios, prazeres corporais. Não há nada disso. Ali, o único bem que realmente nos interessa é Deus. Ora, se nós não nos apegarmos a Ele nessa vida, nós não teremos na outra. Então nós precisamos viver de tal modo unidos a Deus que possamos ser achados nele. Estes são os santos. São aqueles que passaram a sua vida inteira buscando a Deus e que morreram estando unidos a Ele, e, portanto, o possuem eternamente. Ora, há tantas pessoas que nós conhecemos que podem estar no céu, que receberam de alguma maneira uma graça especial ao longo da sua vida, de tal modo que se tornaram testemunhas de Cristo. Esta semana nós tivemos algumas mortes muito edificantes. Morreu sexta-feira um sacerdote chamado Padre Pio. Trabalhou muitos anos aqui em Osasco, aos 98 anos de idade. A vida inteira de fidelidade, de serviço a Deus, de dedicação, um homem tão culto, mas ao mesmo tempo tão espiritual, tão dedicado às coisas que dizem respeito à glória de Deus. Morreu santamente, entregando sua vida a Nosso Senhor. Temos também a senhora Lueli, que às vezes vinha aqui na paróquia. Também é uma morte muito edificante, repentina. Foi à missa, tinha se confessado, chegava de um retiro, confessou, comungou, terminou a missa, morreu. Que morte bonita, né? Quem nos dera ter uma morte assim tão edificante, né? Morrer logo depois de se confessar, imagine só. E comungar ainda, né? Uma graça. Estas são as mortes que nós devemos querer ter para nós. São as mortes de pessoas que não vão aparecer nas páginas dos jornais, não serão lembradas, não serão comemoradas, porque não interessa para o mundo nada disso. O mundo se preocupa com sucesso, com vaidade, com dinheiro, com prestígio, com fama, com essas coisas secundárias. Mas nós não. Nós queremos viver a nossa vida de tal modo unidos a Cristo que possamos morrer sendo achados nele. Peçamos essa graça a Nosso Senhor na festa de Todos os Santos. É isso que importa. Quando nós chegarmos lá, no nosso juízo particular, Deus vai procurar em nós a imagem de Cristo. Ele não vai procurar o que a gente fez ou deixou de fazer, do ponto de vista meramente humano, os nossos ofícios, nada disso. É isso que importa. Eu estou me tornando cada dia mais santo, ou seja, eu estou subindo na vida de oração, eu estou subindo na minha vida sacramental, eu estou subindo numa vida de mortificação, eu estou contemplando mais a Deus, eu estou percebendo a graça divina me elevando por cima das coisas humanas. Isso está acontecendo? Se isso estiver acontecendo, eu estou nascendo da santidade. Caso contrário, podemos ter todo o sucesso, podemos ser muito bem-sucedidos. Nós estamos parados e, como dizia Santo Agostinho, aquele que está parado regride.
Hoje nós estamos abrindo a Semana dos Ministérios aqui na nossa diocese. Então, todos os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, da Palavra, etc., estarão recebendo formação esta semana. Aqui nós iremos para a Catedral, iremos receber formação juntamente com os ministros das paróquias vizinhas, mas nós não podemos jamais perder de vista que a nossa meta é a santidade. É essa. Se não for essa, se isso não estiver muito claro para nós, todo o resto é vão, é inútil, é perda de tempo, não importa, não significa nada. Vamos pedir ao Senhor que nós estejamos verdadeiramente convictos de tudo isso, porque só poderá subir ao monte do Senhor quem tem mãos puras e inocente coração. É sobre este que desce a bênção do Senhor e a recompensa de Deus, seu Salvador. Que nós sejamos essa geração que o procuram e que buscam incessantemente a sua face.